Bom dia, Santarém, bom dia para você. Estou chegando com o programa Fatos e Atos desta semana. Este sábado maravilhoso, estamos aqui na Orla, olha. Coisa maravilhosa essa Orla de Santarém. Pô, se você que está assistindo o programa em qualquer lugar do Brasil ou do mundo através do nosso canal aí do YouTube ou do Facebook, não conhece ainda Santarém, precisa vir conhecer. Santarém é um espetáculo realmente da natureza. É um lugar que Deus disse assim, aqui vai ser colocado a beleza natural. Aí você tem aqui a Orla, né? Tem vários pontos turísticos em Santarém. Um deles também está bem aqui pertinho, que é o Encontro das Águas, Rio Tapajós e Rio Amazonas aí, namorando o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro, tá certo? Bom, o programa de hoje vai conversar com a doutora Ilmara. Você vai saber sobre a arritmia cardíaca hoje no programa Fatos e Atos. Além disso, claro, também estivemos presentes na posse do superintendente do INCRA aqui em Santarém, e olha, tem um bate-papo sensacional com o Peninha Povão. Isso mesmo, o Peninha Povão é um dos comunicadores mais populares em Santarém, na região oeste do Pará, um cara que tem uma memória fantástica e, claro, sabe muito as histórias do futebol santareno, regional e, por que não falar, do Brasil inteiro. Tudo isso você vai conferir logo após a virada da nossa vinheta. Já estou de volta com o programa Fatos e Atos. Já quero chamar a sua atenção. Sabe para quê? Para a Panificadora Nosso Pão. Dodô, solta aí a Panificadora Nosso Pão. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Reim foi entregue ligando o centro à Serra do Salbal, que vai ganhar um mirante. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o asfalto da estrada do Pajuçara, que fortalecem o turismo. No São José Operário, a Avenida Alvorada ficou linda e está transformando a vida dos moradores. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Olha, o programa Fatos e Atos de hoje vai começar diferente, né? Vamos lembrar aqui do meu amigo Francisco Salles. Programa diferente, mas não é. É o formato hoje nosso. Nós vamos apresentar para você um artista santareno que deu uma viajada. Ele está fora de Santarém, mas brevemente ele estará aqui novamente. Valmir Pacheco, é isso mesmo. Flor de HP. Ele vem aqui para cantar para a gente, para tocar, na verdade, falar um pouco sobre a cultura santarena que ele levou para longe. Solta aí. Valmir Pacheco, Dodô. Tapajós dos moleques, brincar de pira e mergulhar. Das lavadeiras negras que se juntavam pra conversar. Rio das meninas moças que catam flores de água a pé e reclamam do boto porque rapaz bonito e encanta a mulher. Tua lua é mais acesa e de madrugada te enche de luz. Temos a mesma sorte, nascer no norte que é nosso lugar. Juro que poesia não vai faltar. Temos a mesma sorte, nascer no norte que é nosso lugar. Juro que poesia não vai faltar.
olhos azuis. Fica sem Pajuçara, nem Santarém pra te namorar. Sem o Isoca pra te reger, fica sem a cantiga do Irapuru. Fica sem teus poetas, Maria José e Alter do Chão. Mais longe da pequena Índia morena da cor do açaí, tu ias secar de saudades do povo daqui. Mais longe da pequena Índia morena da cor do açaí, tu ias secar de saudades, tu ias secar de saudades do povo daqui. O programa Fatos e Atos dessa semana conversou com Peninha Povão, um cara desportista santareno, foi ex-atleta, comunicador e realmente um cara que é uma enciclopédia do futebol. Nós conversamos com ele, infelizmente o nosso tempo é curto, mas o Peninha tem várias histórias. E ele fala um pouco sobre esse conhecimento do futebol que ele detém aqui em Santarém. Solta aí a nossa entrevista com o Peninha Povão. O programa Fatos e Atos dessa semana tem a alegria de receber Peninha Povão, um dos comunicadores mais dinâmicos e também mais populares do rádio e hoje da televisão em Santarém, no oeste do Pará. Peninha, que alegria ter você conosco no programa Fatos e Atos dessa semana. Para mim é uma alegria bem maior por ter tido lá no início da minha carreira como radialista também, ter participado de uma equipe que você comandava aqui na Rádio Tropical. Sim, eu lembro, né, nos anos 80, né, foi naquela de 88, 89, 90, quando a gente trabalhava juntos, né. Para mim também é uma alegria, para a gente participar de qualquer programa, sempre eu digo, eu participo sempre estou sendo convidado a participar de vários programas, principalmente agora, né, que agora são nas redes sociais, muita gente realizam pesquisas, realizam esse tipo de entrevistas para mostrar ao público, e para a gente é uma alegria. A gente tem uma história realmente no rádio, responsável por muitas pessoas que a gente colocou no rádio que hoje são grandes profissionais. A gente pode citar alguns nomes: Nelson Mota, Domingos Campos, Ray Tavares, Edivaldo Santos, Odirley Andrade e tantos outros que a gente teve a oportunidade de colocar no rádio, na televisão, e hoje fazendo sucesso, essa turma fazendo sucesso. O rádio, Anilton, a gente começou em 77, eu fui levado para o rádio através do Arnoldo Campos, e para a televisão em 91. Em 91 eu tenho um programa de Esporte Total, que a gente apresenta aos sábados, de 10 às 11 da manhã, que foi pro ar, o primeiro programa em 91. E até hoje a gente está no ar, até hoje tem um programa, existe programa e nunca a gente deixou de apresentar. Não tem nenhuma falha. Durante todo esse período, não teve nenhuma falha. Assim, não vai ter o programa, não teve o programa. Não, todos os sábados a gente está aqui apresentando o programa. E no rádio, a gente pegou o programa Bola é Nossa em 87, e até hoje a gente está também apresentando a Bola é Nossa, hoje já na FM, né, aqui na FM, mas a gente vem desde a AM para cá carregando o programa Bola é Nossa. E hoje a gente tem uma grande audiência com esse programa. Tá certo. Bom, o Peninha começou na Rádio Planície, é isso, Peninha? Não, Rádio Clube, né? A época Rádio Clube, depois foi Rádio Planície, depois hoje Ponta Negra, né? Rádio Ponta Negra, que também opera com ondas FM hoje. A rádio toda no Brasil hoje saiu da AM e passou para a FM. Então, quer dizer, é toda uma história realmente do rádio. Mas que alegria, volto a ressaltar, ter você ainda contando essa história, porque muitos colegas, infelizmente, não estão mais aí para contar essas histórias, todas aí. Mas aqui, eu quero entrar aqui, Peninha, num contexto onde você realmente é o cara que comanda aqui em Santarém e na região, digamos assim. Você é um arquivo vivo aí do esporte da região.
Hoje, Peninha, você é um colecionador, né, de fotografias, de entrevistas que tem dos artistas do futebol que já passaram e até mesmo esses que estão aí surgindo no momento, né? Sim, a gente agradece muito a Deus, primeiro pela cabeça que a gente tem, pela memória que a gente tem e pelo período que a gente viveu também, que eu também fui jogador de futebol, 12 anos. Quer dizer, além de ter esse arquivo, de conhecer, de ter uma cabeça realmente bacana, que é de lembrar desses fatos todos, a gente conviveu, a gente esteve lá dentro, lá nas quatro linhas, então se torna mais fácil a gente comunicar, a gente comentar, a gente narrar, reportar, então se torna mais fácil porque a gente já esteve lá dentro. Então a história do futebol santareno, a gente tem realmente essa história com imagens ao vivo. Eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar aquela turma que criou o São Raimundo, que fundou o São Raimundo. Eu tenho entrevista com todos eles, guardado meus arquivos, do São Francisco, do Esporte Clube de Santarém, do Náutico, do Norte, do São Cristóvão, do Fluminense, de todos esses times que brilharam, né, na década de 70, 80 e 90. Anilton, o futebol foi bom em Santarém. O São Raimundo foi campeão já em 90, em 2009, quando o São Raimundo foi campeão. O futebol em Santarém foi bom até 94. Até 94 o futebol santareno foi muito bom. De lá para cá caiu muito o futebol. Aí foi aparecendo também a internet, foi aparecendo a rede social. Aí o futebol foi ficando de lado. Na época, nos anos 70, 80, 90, os times treinavam, né? Os times, 3 horas da tarde, os treinamentos, jogadores, todo mundo, eu fazia parte, jogava também, ia para o treinamento, 3 horas da tarde. Hoje, se você convocar uma turma para treinar 5 horas da tarde, se aparecer 2 é muito, tá entendendo? Muitas vezes o cara convoca, olha, vai ter o treinamento amanhã, tal, 5 horas da tarde, às vezes aparece um, às vezes não aparece ninguém, então mudou muito. Mas a gente tem essa história do futebol. Eu fui correspondente da Rádio Liberal 17 anos, agora já estou com 17 na Clube, trabalhando na Clube, fazendo reportagem para lá, daqui dos clubes daqui, tanto rádio como televisão. Mas inclusive em emissora nacional você também correspondeu, né? Sim, eu trabalhei na Bandeirantes, que era o Fiore Giuliotti, ele que era o coordenador da equipe de lá, e ele fez um contrato com o Dr. Ubaldo para que eu fosse correspondente da Rádio Bandeirantes de São Paulo. A gente trabalhou 1 ano e 6 meses mandando matérias para lá. Até que um dia ele descobriu que Santarém não era capital. Que aí foi até interessante, Anilton, que ele pediu para o doutor Ubaldo, peça para o Peninha, e aí na frente da sede do Remo fazer uma matéria ao vivo. Aí o doutor Ubaldo disse, não, o Peninha está em Santarém, são 3 dias de barco, 1 hora de avião, está muito distante, aí por isso eu fui demitido, devido à distância. A geografia me tirou da Bandeirante. São as histórias do rádio e do futebol, né, Peninha? Agora, Peninha, a tua lembrança, a tua memória aí fotográfica que né? Te lembra assim de um jogador santareno que se destacou a nível nacional aí? Bora ver se é o mesmo que eu penso aqui também, que você lembra ainda aí. Sim, a gente tem várias histórias. Ainda há pouco eu conversei com o Chico Montealegre, que está na França. Jogou aqui, é de Monte Alegre, jogou aqui no São Raimundo, foi para Belém, para o Remo, depois foi para o Sport do Recife. Então, mas alguns jogadores se destacaram muito. Se a gente for aqui, por exemplo, Manuel Maria. Manuel Maria é a maior peça. Manuel Maria jogou aqui, jogou na Tuna, aí foi para o Santos. Manuel Maria foi companheiro do Pelé, naquela época que o Pelé era Serras, Carlos Alberto, Bianchi, Vicente Zé Carlos, Clodoaldo Mazini Pelé, Edu e Coutinho. Era esse time na época o Manuel Maria era Manuel Maria, Coutinho e Edu, o ataque do Santos. Aí o Manuel Maria foi convocado para a seleção, aí eu tenho uma entrevista longa com ele aqui, vou sinal está aqui no meu arquivo, entrevista longa com ele, quando ele veio aqui, conversou comigo aqui nos estúdios, ele contando, né, que ele foi convocado para a seleção e na época ele foi convocado e sofreu um acidente, aí ele teve que deixar. Mas é um santareno que jogou na equipe do Cosmo.
O Cosmo montou um grande time em 73, levou só fera, levou o Marinho Chaga, levou o Pelé, levou o Carlos Alberto, levou o Cruyff, o Beckenbauer, que são jogadores, o Cruyff da Holanda, o Beckenbauer da Alemanha, o Pelé daqui, o Manuel Maria daqui, o Carlos Alberto daqui, fizeram um grande time. O time só fazia jogos amistosos, não jogava campeonato sério para se apresentar. O que você vê? Por que você vê que o futebol santareno está nessa decadência aí? As pessoas hoje, os técnicos, os cartolas dos times de Santarém estão trazendo atletas de fora para praticar o futebol aqui. E os nossos atletas aqui? Nós não temos mais atletas bons, é isso? Hoje, a direção dos clubes, eles não têm essa capacidade de ligar para alguém. Não, porque hoje os diretores das nossas equipes de Santarém são bem mais carentes do que as equipes. A gente viu o São Francisco agora, não teve forças para chegar por falta financeira. Foi preciso até a gente fazer aqui em Santarém, fazer uma campanha de Pix para ajudar o São Francisco para comprar alimentação lá em Belém. Porque tem todo um cuidado, Anilton. Se a gente for buscar, tem que ter todo um cuidado. Santarém, ultimamente, ele tem sido muito mal planejado na área esportiva por parte do poder público. Está entendendo? Vou só fazer uma colocação. Como é que você tem 4 times profissionais numa cidade e você tira a principal e única praça de esporte, que é o Barbalhão, sem você dar uma saída, uma opção? Porque Belém fez agora o estádio, a arena, Mangueirão, mas o governo mandou fazer o Bampará Curuzu, o Bampará Clube do Remo, que é o estádio Baenão, mandou ajeitar o campo da Tuna e mandou preparar mais 3 campos que fica à disposição dos clubes, que é no Seju. São 3 campos emendados, todos com grama sintética, campos bons para jogar. Então ele deixou muitas opções, além das cidades vizinhas ali, que pode ir de carro, chegar lá e jogar. Santarém não, para você levar um jogo, você tem que levar para Altamira. Eu vi o São Francisco sofrendo, jogando lá no campo do Cametá. Horrível, né? Só lama, dando no pé, tá entendendo? Dando no joelho do jogador, e a bola, e os caras correndo atrás da bola. E aqui em Santarém, a gente com 400 mil habitantes, uma cidade bem planejada, por que não a gente ter campos aqui de futebol? O futebol, o esporte, ele ajuda muito na criação do ser humano, desenvolvimento do ser humano, ele passa pelo esporte, ele passa pelo esporte. O esporte é muito importante para a vida do ser humano. Se você não tem uma bola, se você não tem um campo, se você não tem uma quadra, se você não tem um ginásio, aí você não dá opção para aquelas pessoas que estão crescendo, meninos estão nascendo, estão crescendo, porque não tem o futebol. Então é importante, sempre eu ouço isso das grandes pessoas que conhecem, que o esporte é uma saída. Então eu cobro sempre, eu estou sempre no esporte. Muitos amigos meus trabalhavam no esporte e saíram do esporte para ir para outra área, que o esporte não dava resultado para eles. E eu continuo, espero nunca sair do esporte, para sempre continuar, sempre ajudando o esporte. Agora, você tem toda a razão quando você pergunta, Perninha, por que sumiram os atletas? É por isso, é que naquela época os clubes eram amadores e a direção era profissional. Hoje os clubes são profissionais e a direção dos clubes são amadores. Beleza. Pedinha, o nosso tempo está exíguo aqui, mas antes ainda quero aguçar a sua memória aí, porque eu sou assim assumidamente franciscano, né? E eu lembro dos gols do São Francisco aí, de alguns. E dentre eles um gol que me fugiu agora o nome do atleta, mas eu vou já lembrar, lá no Edinaldo Barbosa ainda, de um chutaço praticamente do meio do campo, e contra o próprio São Raimundo foi o São Francisco campeão lá. E o outro do Mestre Ziza ali no Colosso do Tapajós. E são gols assim que ficam na memória, né, da gente. O gol que mais te chamou a atenção aí durante essa tua trajetória toda, você consegue lembrar ainda? Sim, lembro, eu lembro e tenho os gols, eu tenho orgulho de ter os gols. Eu tenho um gol que o Dadão, jogando pelo São Raimundo, o São Francisco cobrou escanteio do lado esquerdo, aí a bola viajou pelo alto, aí o Cearazinho, que atuava no meio campo, ele pegou a bola e lançou pro Dadão. O Dadão ainda no campo dele de ataque,
quem ataca aqui pro presídio, ele pegou a bola e o Jorge saiu desesperado, só estava o Jorge, o goleiro do São Francisco, saiu quase no meio do campo. Aí o Dadão deu um banho de cuia nele, isso foi em 94, e caminhou com a bola até lá dentro e fez o gol. Esse é um dos gols. O outro gol bonito do estádio Barbalhão foi o Lúcio Santarém que fez. Depois de já ter parado de jogar o profissional, estava voltando do Amazonas, que teve um acidente muito grande, estava jogando na equipe do Rio Negro na época, e ele, na volta já, contra a seleção do Brasil, de Master, ele fez um golaço. O Bigorrilho cruzou do lado direito e o Lúcio pegou entre os dois zagueiros da seleção brasileira de bicicleta, de virada num alto, botou lá na gaveta, fazendo um golaço também. E os gols do mestre Ziza, os gols de falta do Zizinho, sempre chamou a atenção. A gente tem um gol antes do meio-campo aqui em Santarém, que foi o Gerson Jacaré que fez, jogando pela equipe do São Francisco. A gente tem tantos gols bonitos de falta, que o gol de falta... lembrei o Zerino que fez um golaço lá no... ele fez nesse dia que você tá falando, ele fez 3 gols nesse dia, o Zerino, nesse dia que ele se tornou o Bomba Azul, ali de perto das cabines de rádio. Né? O goleiro era o Pedrinho Moreira, ele meteu lá na gaveta quando o Pedrinho... Ali que ganhou o nome de Bomba Azul, o Zerino, que é pai do Abilar. Então a gente tem tantos gols bonitos, os gols de falta, Nilton, eles chamam mais atenção do que qualquer tipo de gol, mas a gente tem muitos gols bonitos, a gente tem na memória os gols bonitos do Eri, a gente tem muitos gols bonitos do Zizinho, Arapixuna, Barriga, jogadores que brilharam. Naquela época, para você escolher uma seleção... Por isso que eu digo, para me entrevistar tem que ter pelo menos umas 4, 5 horas para a gente poder conversar, que a gente começa a puxar e começa a lembrar dos grandes jogadores de futebol santarém, para a gente contar a história. Não há tempo, assim, a televisão é cara, os minutos tem que ser rápido, mas tem tanta história para a gente contar do futebol, desses caras que brilharam. Você vê o Barriga jogar em Santarém como se você visse um Maradona num grande auge. Aí você fala isso, cara, mas peninha comparar o Barriga com o Maradona? Sim, por que não? Só porque o cara estava para a Argentina e o outro nasceu aqui, mas o cara era fera. E tantos caras bons. Santarém tinha muitos jogadores de muita qualidade. E você tem toda a razão quando pergunta por que essa mudança de jogadores, por que tem que ir buscar jogador fora, se aqui em Santarém, aqui essa região sempre deu grandes craques. É falta realmente de trabalho. Beleza, Peninha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui conosco no programa Fatos e Atos, contar um pouco dessa memória magnífica que você tem aí. E não vai faltar oportunidade, né, para a gente continuar ainda esse bate-papo e contar um pouco das histórias, porque tem muita história, né, Peninha? Tanto do rádio quanto também no futebol, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Nilton. Muito obrigado. A gente tem muitos. Se a gente fosse começar a contar as histórias aqui dos radialistas também, a gente tem cada história do radialista também. Só do Bob eu tenho umas 10 aqui na cabeça para contar. Isso em campo, do Carga Pesada, do Marco e todos os outros. Agora você esqueceu do principal. Você disse, olha, você jogou futebol, você trabalha no futebol há muitos anos, mas não perguntou o time que eu sou torcedor. Sou torcedor do São Cristóvão, viu? São Cristóvão tem a taça aí, ó, campeão agora recente, o São Cristóvão, e eu acredito que um dos poucos torcedores do São Cristóvão em Santarém. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Reim foi entregue ligando o centro à Serra do Salbal, que vai ganhar um mirante. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o asfalto da estrada do Pajuçara, que fortalecem o turismo. No São José Operário, a Avenida Alvorada ficou linda e está transformando a vida dos moradores. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem.
Olha, eu quero chamar sua atenção vocês. Semana passada, a doutora Ilmara veio aqui para falar sobre beleza, né? A beleza corporal. A clínica dela também está à sua disposição para isso, tá certo? Está aqui a clínica, o endereço, o telefone, tudo aqui. Agora eu quero chamar sua atenção, porque a partir de hoje, atenção mulherada, e os homens também, a partir de hoje, você não vai pagar avaliação. Isso mesmo, avaliação zero. Desconto total, 100%, 0,800. Então corra e faça a sua avaliação com a doutora Ilmara para fazer a sua beleza corporal funcionar realmente, tá bom? Até o Dia das Mães, hein, galera? De hoje até o Dia das Mães. Você pode agendar, porque ela só vai fazer 3 atendimentos diários, hein? Atenção, preste atenção, 3 atendimentos diários e você pode chamá-la nesse telefone que está aqui na sua tela, tá bom? Agora nós vamos falar sobre arritmia cardíaca. Aliás, ela vai falar conosco sobre arritmia cardíaca. Solta aí, Dodô, a doutora Ilmara. Boa tarde, gente. Hoje aqui eu estou passando para falar para vocês sobre um problema sério de saúde, que são as arritmias cardíacas. Você sabia que existem 2 tipos de arritmias cardíacas? Existem as bradiarritmias, que são aquelas em que o coração bate devagarinho, lento, uma frequência muito baixa. E existem as taquiarritmias, que são as arritmias em que a frequência cardíaca está muito alta, o coração está super acelerado. Bem, as duas têm suas implicações clínicas e elas podem dar sintomas, que são sinais que vocês podem ter um alerta e de repente procurar um médico para poder tirar suas dúvidas e saber se você está tendo arritmia cardíaca. Existem arritmias que são já crônicas, que a pessoa já nasce com aquela arritmia, congênitas que a gente chama na verdade, e que elas podem ser resolvidas muitas vezes com o tratamento médico adequado, a indicação adequada de um procedimento chamado ablação. E existem arritmias em que você precisa tomar medicamentos e esses medicamentos vão controlar a arritmia. Em algumas arritmias a gente vai controlar o ritmo, em outras a gente vai controlar a frequência cardíaca, mas isso eu vou te falar em outro papo que a gente vai bater. O importante agora é você saber os principais sintomas e sinais. E quais são eles? Tontura, sensação de desmaio ou até mesmo desmaio, pode ser um dos primeiros sintomas a acontecer na arritmia cardíaca. Palpitações, aquela pessoa que se sente agitada, com o coração batendo rápido demais. Ou até quando aquela pessoa sente que não está legal e tem sensação de que vai cair ou desmaiar. São os sintomas de arritmia cardíaca. Sensação de entalo também, ou que alguma coisa está engasgada, entalada na garganta. Falta de vontade de fazer as coisas também são sinais de bradiarritmias. Então, você que tem algum desses sintomas, procure um médico. Pressão arterial baixa demais também pode ser sinal de arritmia cardíaca. E várias outras queixas também, como palidez, suor excessivo, aquele suor frio, a pele pegajosa, aqueles sinais de que você vai ter uma síncope. Tudo isso é sinal de arritmia cardíaca e é sinal de alerta para você procurar um especialista, porque podem haver várias situações em que a gente tem que tratar. Por exemplo, ablação por catéter, como eu já falei, que é o que eu vou te explicar aqui na clínica, quando você vier me procurar. Ou medicamentos que você pode ficar tomando, que podem controlar aquela arritmia, ou até mesmo nas bradiarritmias, o marca-passo também pode estar indicado. E aí, cada caso é um caso. É como eu te falei, você precisa procurar um médico ao sentir algum desses sintomas, e a partir daí, a gente vai definir qual o melhor tratamento para você, de que maneira a gente pode te ajudar. Lembrando ainda que diabéticos, pessoas que têm pressão arterial elevada, não tratada adequadamente, que já têm um remodelamento do coração, doença de Chagas e muitas outras doenças também são doenças que já predispõem, ou seja, aumentam o risco da pessoa ter arritmia cardíaca. E existe uma arritmia cardíaca em particular, chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia que predispõe a 5 vezes o aumento do risco de acidente vascular cerebral. Então, gente, mais um motivo para você ficar ligado
e dar realmente importância ao que você está sentindo e procurar um médico para ter a melhor ajuda possível. Com relação aos nomes que eu falei aqui, citei sobre as arritmias cardíacas, vem aqui comigo que eu vou te explicar cada uma delas, tá bom? Olha, mais uma vez eu quero chamar sua atenção, atenção mulherada, aí a filharada também que quer fazer um procedimento estético na sua mãe, né? Bora, a partir de hoje, lembre-se, de hoje até o Dia das Mães, você não paga avaliação lá na clínica da doutora Ilmara, tá bom? Então, tá aqui o endereço, tá aqui o nome da clínica e tá aqui também o contato para você fazer a sua agenda, porque ela só vai agendar, só vai receber 3 pessoas, 3 avaliações por dia, e você não vai pagar nada por isso, até o Dia das Mães, tá bom? Agora eu quero chamar sua atenção para a posse do novo superintendente do INCRA, que aconteceu na última quinta-feira aqui em Santarém, e que também recebeu diversas autoridades para prestigiar esse grande evento. Solta aí a posse do Zé Maria Melo, superintendente do INCRA. Deputado Ayrton Faleiro, mais uma vez no programa Fatos e Atos. Deputado, o senhor hoje em Santarém para prestigiar aí a posse do Zé Maria Melo como superintendente do INCRA, é isso? Olha, essa posse já era esperada, a nomeação era esperada. Tinha especulação de se seria do PT ou não seria do PT, da base do Lula, não da base do Lula, né? Eu acho que isso se resolve hoje com a posse do Zé Maria. Mas eu gosto de ressaltar de que o ato de posse é um momento de festa. Depois vem o trabalho. Essa nossa região precisa muito de resolver os problemas de regularização fundiária, regularização ambiental. E eu, como deputado federal, estou trabalhando muito junto ao novo Ministério do Desenvolvimento Agrário que ajudei a criar, junto ao Ministério do Meio Ambiente, mas junto ao INCRA Nacional também, para que a gente dê condições para que o nosso superintendente Zé Maria e toda a sua equipe, inclusive nas unidades que tem nos municípios, alguns municípios do INCRA, a gente consiga entregar para a sociedade a grande espera, que é a regularização fundiária como porta de entrada para o desenvolvimento das propriedades, mas também das unidades de uso comum, que muitas delas passam pelo INCRA. Então nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Quando eu falo que a porta de entrada é a porta de entrada para o crédito, é a porta de entrada para a regularização também ambiental, ou seja, esse negócio de ter uma situação de insegurança jurídica, uma situação de embromação não dá mais. Nós precisamos resolver de uma vez por todas a regularização fundiária e ambiental aqui da nossa região para nós podermos produzir alimentos saudáveis para ajudar a matar a fome do Brasil, fazermos nossos reflorestamentos dentro da legalidade, ou seja, uma política econômica e social que permita um crescimento com preservação ambiental. Esse é o novo INCRA, é um INCRA que vai olhar todos e todas e espaço para quem precisa, mas em especial para aqueles que estão assentados, para aqueles que precisam de um pedacinho de terra para produzir. Então isso é importante, o INCRA volta a ser uma instituição que vai priorizar o assentamento daqueles que precisam de um pedaço de terra. E isto sem perseguir os grandes, sem dificultar a vida deles, pelo contrário, porque os grandes eles não precisam do INCRA, eles precisam que o governo os deixe trabalhar de forma legalizada. Então isso a gente pretende fazer, mas o INCRA precisa trabalhar por quem mais precisa. Você acredita que pelo fato do Zé Maria Melo vir de uma base de trabalhadores, terá mais facilidade frente ao INCRA? Olha, eu tenho certeza absoluta, porque a primeira coisa é ter sensibilidade, né? E ele vem da FETAGRE, da CONTAG, ele teve toda uma vida dele, ele é uma liderança forjada no meio dos movimentos dos trabalhadores rurais, então ele entende as necessidades, né? Ao mesmo tempo, ele já foi deputado estadual, ele tem uma visão mais geral de governo, né? Do que o governo federal espera, do que o governo do estado espera, então
eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito preparada para atuar aí na frente do INCRA. Nós vamos ter bons resultados. Ele vai se relacionar bem com os prefeitos, eu tenho certeza disso. E principalmente com aqueles que precisam estar na organização, que são os movimentos sociais, como os sindicatos dos trabalhadores rurais e outras associações que também trabalham com a organização dos trabalhadores rurais. De muita felicidade, para mim em particular, mas de também muita responsabilidade. Todos nós sabemos dos gigantescos desafios que tem o INCRA, essa autarquia que é responsável pela execução das ações da reforma agrária aqui na imensa região do oeste do Pará. E, portanto, os desafios são muito grandes, seja por conta da nossa dificuldade em relação à questão orçamentária, a nossa dificuldade em relação ao quadro de servidores, que está muito aquém daquilo que, de fato, a superintendência necessita, mas é para isso que nós estamos aqui, quer dizer, nós fomos convidados para assumir essa tarefa, é um desafio muito importante e, com certeza, não faltará comprometimento da nossa parte, responsabilidade e o foco naquilo que nós fomos designados para assumir essa tarefa, que é trabalhar com os servidores do INCRA, com os colaboradores, com as parcerias que nós vamos estabelecer, para que a gente possa fazer chegar, de fato, dar continuidade na política de reforma agrária e cuidar também da regularização fundiária nessa nossa região. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Reim foi entregue ligando o centro à Serra do Salbal, que vai ganhar um mirante. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o asfalto da estrada do Pajuçara, que fortalecem o turismo. No São José Operário, a Avenida Alvorada ficou linda e está transformando a vida dos moradores. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Beleza, olha, aconteceu na verdade em Santarém, o Festival 50 mais 50. É um encontro que ex-moradores ou moradores da Transamazônica, Santarém e Cuiabá estão aí para comemorar, tá? Para comemorar, portanto, esse grande evento, né, que aconteceu em várias cidades dessas duas rodovias, tanto da Transamazônica quanto a Santarém e Cuiabá. E os artesãos de Santarém tiveram oportunidade para fazer a exposição dos seus produtos durante esse evento. Nós conversamos com uma das artesãs lá e, claro, ela fala para a gente exatamente sobre a realização desse feito aqui em Santarém. O programa Fatos e Atos visitou também uma exposição que está tendo aqui no 50 mais 50, esse projeto que está percorrendo aí a Transamazônica, Santarém e Cuiabá. Lene, vocês também, claro, aproveitaram a oportunidade para expor os produtos de vocês aqui, né? Sim, a gente foi convidado também, agradecemos até a oportunidade de estar aqui, né, participando desse evento, e a gente foi convidado para estar aqui. Os artesãos estão aqui de vários lugares, né, temos artesãos da Senast, temos artesãos da associação, também temos do Cristo Rei, temos do Eixo Porte, então tem um pouco de cada lugar um artesão. As pessoas que estão passeando pela nossa cidade acabam levando uma lembrança de Santarém, né, e esse aqui, o espaço, como essa feira está sendo até amanhã, então vai ser uma boa oportunidade para a gente vender. A gente também tem no Cristo Rei lá um espaço que os nossos produtos também estão lá para vender. E o valor é bem simbólico, você vê que é 50, é 30, é 40, é 100, então eu vejo que é muito simbólico. O programa Fatos e Atos está chegando ao seu final. Eu agradeço você pela tua audiência aqui com a gente, né?
Agradeço a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos neste sábado com você. E é claro, agradecendo aí eu, o Aleão, o Sil Wagner e o Dodô também, que estamos sempre juntos todos os sábados aqui no programa Fatos e Atos. Aleluia, isso mesmo, aleluia. Quem chega para tocar para a gente é Valmir Pacheco, que encerra o programa de hoje. Obrigado, Valmir, obrigado pela moral de nos mandar esse material para a gente colocar no programa de hoje. Um abraço, fique com Deus, nós todos estamos sempre com ele.